No vasto Oceano Pacífico, uma grande quantidade de ilhas jazem espalhadas pela imensidão azul. Entre algumas dessas maravilhas geológicas, semelhantes a esmeraldas em meio a um mar de safira, estão as Ilhas Salomão. Tais ilhas são distintas não só por sua beleza exuberante, mas por lendas intrigantes que percorrem suas florestas e cavernas misteriosas. Uma das lendas mais famosas diz respeito aos gigantes das Ilhas Salomão. Se retornarmos às origens do mito, é compreensível entender por que ela surgiu. Um arquipélago remoto, com ilhas cobertas de florestas tropicais extremamente densas e um interior quase inexplorado. Nesses ambientes, tradições antigas locais se mesclaram com um passado recente trágico, resultando em uma linha tênue entre mito e realidade. Um ambiente assim é o local perfeito para o surgimento de lendas. Os gigantes do lugar também são chamados de gigantes de Guadalcanal, nome de uma das Ilhas Salomão, e são mencionados por locais há gerações. Os seres teriam de 3 a 4,5 metros de altura. Por essas características, vários pesquisadores e moradores de ilhas próximas se tornaram interessados pelo assunto. Caso você não tenha tanto conhecimento sobre a geografia da região, saiba que o arquipélago abriga milhares de ilhas que ficam a leste da Papua Nova Guiné, no Pacífico Sul. A nação possui uma grande herança melanésia. Os melanésios são povos indígenas da região da Melanésia, que se estende da Nova Guiné até as Ilhas Fiji. Apenas nessa região são faladas mais de 120 línguas indígenas e cada uma delas está intimamente ligada à cultura de cada ilha. Mas antes de qualquer explorador ou colonizador europeu encostar seus pés em tais terrenos, os povos papuas e austronésios fizeram daqueles territórios seu lar. Os indígenas navegavam pelo mar afora a bordo de canoas e deixavam suas marcas na paisagem ao seu redor. O primeiro europeu chegou apenas no ano de 1568. Álvaro de Mendanha aportou e nomeou o local como homenagem ao rei Salomão, homem conhecido pelo relato bíblico que exalta sua sabedoria e fortuna. Apesar de ter um descobrimento recente por parte dos europeus, o local já sofreu bastante por conta desses mesmos homens brancos. Durante a Segunda Grande Guerra, as ilhas se tornaram um intenso campo de batalha. A própria Batalha de Guadalcanal tornou-se bastante conhecida e as consequências do conflito, sejam físicas ou psicológicas, deixaram marcas no território e em seu povo. Mesmo após invasões e guerras, parte das Ilhas Salomão permanece envolta por mistérios. Os irregulares interiores montanhosos das ilhas maiores são cobertos por florestas tropicais virgens e densas. Portanto, a possibilidade de que existam espécies animais e vegetais ainda desconhecidas ali é bastante alta. Uma dessas espécies, segundo as lendas, seria a dos gigantes. Ao longo dos anos, tais bestas estiveram presentes na tradição oral dos povos ali presentes. Para eles, não são apenas personagens de um conto. Na verdade, desempenham um papel fundamental na identidade cultural local. Os locais tratam a existência dos colossos como real, assim como tratam a existência do chão abaixo dos pés como verdadeira. Os relatos afirmam que tais seres possuem uma estranha aparência. Além da aparência humanoide e o corpo enorme, características tradicionais para gigantes, os da Ilha de Salomão possuem músculos grandes e bem definidos. Ademais, possuem o corpo coberto por uma pelagem ruiva bastante notável. Os rostos dos seres são ditos como marcantes, por conta de sobrancelhas proeminentes, olhos vermelhos penetrantes e bocas largas. Por causa dessa aparência, a figura do gigante evoca medo e apreensão nos locais. Apesar disso, não são seres essencialmente maus. As histórias contam que a relação dos colossos com os humanos ora é amigável, ora é conflituosa. Os gigantes possuem os próprios desejos e motivações. Um conto bastante mencionado é o de Mango, uma mulher que foi sequestrada pelos habitantes enormes da ilha e forçada a viver entre eles como uma esposa. Esse estado de prisão durou 25 anos até que Mango foi encontrada. Seu estado era péssimo, já que estava grávida, completamente angustiada e com a mente em frangalhos. A mulher deu à luz a um híbrido humano e gigante, uma estranha lembrança de tempos traumáticos. Outras histórias apontam os colossos como criaturas ainda piores.
A depender, podem agir de forma feroz, selvagem e podem até mesmo praticar o canibalismo. Quando saem de seus esconderijos, geralmente em cavernas ou nas profundezas das florestas, os gigantes podem atacar os aldeões e carregar algum dos azarados que cruzarem seus caminhos. Por conta desses esconderijos, podem aparecer de repente sem grandes avisos, apesar do tamanho. No entanto, histórias como essas existem em vários lugares do globo. Seriam os gigantes das Ilhas Salomão verdadeiros ou apenas personagens de um conto vindo de séculos de exageros e floreios narrativos? Marius Boirarion se dedicou a procurar a resposta. O australiano é um pesquisador e diretor de pesquisa do Conselho da Expedição Antropológica de Salomão. Sua jornada começou quando pisou pela primeira vez nas ilhas. Naquela época, ainda ocupava-se com os trabalhos de engenheiro e piloto de helicóptero. As coisas mudaram drasticamente quando Boiraion casou-se com uma mulher nativa do local. A partir daí, suas experiências com os segredos das ilhas aumentaram drasticamente, já que pôde abrir algumas portas desconhecidas por parte dos estrangeiros. O pesquisador foi imerso na cultura e nos ritos salomônicos. E isso incluía as histórias sobre os gigantes. Tais narrativas eram suas favoritas e levaram-no a pesquisar mais a fundo. Os resultados apareceram em seu livro Mistérios das Ilhas Salomão, publicado em 2010. No texto, há diversos relatos de encontros com os colossos dados pelos próprios moradores salomônicos. As diversas evidências, quando reunidas, pareciam sugerir que os gigantes talvez fossem mais do que uma lenda. Vários dos relatos foram ouvidos pela primeira vez e corroboraram mais ainda para as camadas de mistério. Alguns mencionaram encontros, outros avistamentos. Poucos mencionaram pegadas imensas de mais de 1 metro de comprimento encontradas na floresta. O pesquisador não se limitou a investigar apenas relatos folclóricos, mas também procurou evidências históricas para as narrativas mitológicas. Seus estudos o guiaram para conexões entre os gigantes de alguns eventos da Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, soldados japoneses estiveram na ilha e relataram encontros com enormes humanoides cabeludos. Os avistamentos, por vezes, envolviam agressões e até atos de canibalismo. Porém, relatos de tempos de guerra, uma vez que estão influenciados pelo calor psicológico da batalha, possuem pouca credibilidade. Boiraion teve dificuldades para investigar as Ilhas Salomão, já que seus interiores são inóspitos e os terrenos bastante irregulares. Desfiladeiros, florestas e uma imensa falta de apoio infraestrutural dificultam muito os esforços para organizar expedições rumo ao centro do país. Além dos obstáculos físicos, há também questões éticas a serem levadas em conta. Como a região é um berço importantíssimo de diversas culturas indígenas que possuem suas crenças e tradições, qualquer investigação precisa respeitar a cultura dessas comunidades. Uma caçada aos gigantes, por exemplo, precisaria de um complexo equilíbrio entre a curiosidade científica e a sensibilidade cultural. Diante de tantos desafios, Boiraion teve sua pesquisa um pouco prejudicada. Porém, mesmo com tantos obstáculos, pesquisadores e aventureiros anseiam por buscar os segredos da Ilha Salomão. Afinal, descobrir uma nova espécie de hominídeo pode mudar tudo o que sabemos sobre a história da evolução humana. Enquanto não há solução científica definitiva, teorias e especulações surgem sobre os tais gigantes. Uma delas afirma que tais seres podem ser uma comunidade remanescente de Homo erectus, uma espécie de hominídeos que desapareceu ao redor do globo há bastante tempo. Um bom argumento seria a presença de lendas parecidas em outros lugares do mundo, onde essa espécie também viveu. Dos Himalaias às florestas da América do Norte, existem contos de criaturas humanoides bípedes e peludas. Outra teoria relaciona os gigantes das Ilhas Salomão com o pé grande, também chamado de Yeti. Ambos poderiam ser uma lembrança do tempo quando diversas espécies de hominídeos andavam pela Terra. No entanto, tal possibilidade é muito mais difundida e debatida por criptozoologistas e aventureiros do que verdadeiros cientistas. Se olharmos para textos sagrados, é possível encontrar vestígios de gigantes na Bíblia. Nesse caso, seriam os famosos Néfilins. De acordo com teorias conspiracionistas, os Néfilins surgiram a partir do cruzamento de anjos com mulheres humanas.
No entanto, precisamos falar sobre essa passagem da Bíblia que geralmente é mal interpretada. Eu estou falando de Gênesis 6. O versículo 4 diz o seguinte: Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Algumas pessoas defendem que esses versículos estão indicando exatamente que anjos se deitaram com mulheres e deram origem aos híbridos gigantes Néfilins. Porém, basta dar uma olhada mais atenta ao texto para perceber que não há nada disso. A passagem menciona sim gigantes, mas não faz qualquer relação de descendência entre eles e os filhos de Deus, que são mencionados a seguir. Além disso, essa passagem vem logo após a citação da genealogia de Adão até Noé. Isso quer dizer que, quando Gênesis 6 menciona os filhos de Deus, está se referindo aos descendentes de Adão que continuaram seguindo os caminhos do Senhor. Já os filhos dos homens são aqueles que se desviaram, portanto, da descendência de Caim. Infelizmente, ao longo do tempo, as duas linhagens se misturaram. Essa mistura gerou os Néfilins, que não eram gigantes, mas homens guerreiros e valentes, como o próprio texto diz. Até mesmo a linhagem que guardou o conhecimento de Deus acabou se misturando aos prazeres e pecados da época. A humanidade inteira se corrompeu ao ponto do Criador decidir destruir o mundo inteiro pelas águas. Portanto, não há relação bíblica completamente confirmada entre os Néfilins e gigantes. Porém, há sim gigantes na Bíblia. E isso pode indicar que talvez exista uma relação extremamente antiga entre humanos e colossos. Além de tantas teorias para explicar de onde vieram os humanoides bizarros das Ilhas Salomão, há também a explicação mais simples. Os monstros não passam de mitos. Os mais céticos dizem que os relatos são produto de folclore e muito exagero. Portanto, os gigantes não passariam de floreios narrativos e mais interpretações. O argumento principal para essa hipótese é a falta de qualquer evidência física da existência dos monstros. Não existem ossos ou qualquer resto mortal que prove definitivamente os relatos locais. Os avistamentos podem ser apenas encontros com animais que já conhecemos, como chimpanzés, gorilas ou outros primatas. Se mantermos os pés ainda mais no chão, os eventos talvez não passem de encontros com outras tribos selvagens. Nas Ilhas Salomão há um grande histórico de caça humana e canibalismo. Por essa causa, qualquer um que se aventurar pela área terá medo suficiente para confundir qualquer ser humano com um monstro. A aura de mistério e perigos pode fazer estragos em nossa mente, viu? Uma outra peça foi adicionada ao quebra-cabeça recentemente por conta de uma descoberta inusitada. Ratos gigantes que vivem em árvores foram encontrados na região. O Uromys vica é uma espécie de rato extremamente rara encontrada apenas na ilha de Vanguno, uma das várias do arquipélago das Ilhas Salomão. O animal é considerado um dos roedores mais raros do mundo e, por suas dimensões exageradas, faz com que até os ratos grandes presentes em cidades pareçam pequenos. O Uromys foi identificado pela primeira vez em 2017, quando foi possível observar um exemplar. Mais recentemente, pesquisadores da Universidade de Melbourne conseguiram captar várias imagens de 4 indivíduos da espécie. O rato gigante de Vanguno, ainda pouco conhecido pela comunidade científica, destaca-se obviamente por seu tamanho. O bicho pode superar os 40 centímetros de comprimento, algo próximo ao tamanho de um recém-nascido humano. O rato foi a primeira nova espécie de roedor a ser descrita nas Ilhas Salomão nos últimos 80 anos. Além de ter pelo menos o dobro do tamanho dos ratos comuns, o Uromys vive em árvores. O comportamento é um tanto quanto singular, quando comparado ao de outros animais parecidos. O roedor enorme também tem como singularidade sua alimentação baseada em cocos. Seu tamanho o permite roer e mastigar os cocos com os dentes. A aparência exibe caudas longas e orelhas curtas. O Uromys é da família Muridae e foi identificado como uma nova espécie com base em seu crânio, esqueleto e DNA. O único indivíduo anteriormente encontrado tinha 46 centímetros de comprimento, quase 1 quilo, e o pelo cor laranja amarronzado. Uma vez que sua espécie possui poucos indivíduos e vive apenas em uma ilha a 550 quilômetros quadrados, o roedor está
em estado criticamente ameaçado. Seu habitat consiste em uma área de floresta de 70 km² que passa por uma crescente diminuição devido à exploração madeireira. Por isso, o bicho é observado e está na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. Obviamente que a existência desse rato gigante não comprova que existem gigantes ali. No entanto, é uma evidência de que algo grande e único no mundo pode se esconder por bastante tempo naquelas profundas florestas tropicais. Os Uromes evidenciam a incrível biodiversidade das Ilhas Salomão e o potencial para novas descobertas que podem desafiar nosso entendimento do mundo natural que conhecemos. Verdadeiros ou não, os mitos sobre os gigantes moldaram o modo como os nativos interagem com seu próprio ambiente. As narrativas possuem uma importante função a ponto de influenciarem o cotidiano do lugar. Desde a caça ao local das vilas, tudo leva em conta esses mitos. O medo de se deparar com um homem gigante peludo impede que os habitantes das ilhas se aventurem livremente pelo interior do terreno. Ou seja, a lenda serve como uma barreira invisível que protege a biodiversidade. Além disso, os gigantes são um símbolo da resiliência salomônica e de sua conexão com o passado. Em um mundo de constantes e rápidas mudanças, as lendas servem como um lembrete do poder permanente da tradição. Se para os nativos representam permanência, para pesquisadores representam um empolgante quebra-cabeças científico. Um desafio que pode gerar um grande mistério da evolução humana. Caso os gigantes existam, sua descoberta impactaria os ramos da antropologia, biologia e genética. Afinal, uma população de antigos hominídeos providenciaria uma excelente visão de nosso próprio passado e uma chance de estudar os processos que moldaram nossa espécie. Além disso, a descoberta traria impactos ambientais. Seres tão singulares habitarem uma região ameaçada e tão pequena indica que a humanidade precisa pensar mais na conservação natural. Precisamos fazer a nossa parte a favor da diversidade e resiliência das espécies de nosso planeta. Logo, as investigações científicas nas Ilhas Salomão devem ser conduzidas com rigor ambiental e ético. As comunidades indígenas precisam ter todos os aspectos de suas próprias vidas respeitados. A utilização de tecnologias avançadas como a detecção remota e a análise de DNA poderá proporcionar novos caminhos de exploração, permitindo aos investigadores recolher provas sem perturbar o delicado equilíbrio dos ecossistemas das ilhas. Mas mesmo com essas ferramentas à nossa disposição, a busca pelos gigantes exigirá paciência, perseverança e uma boa dose de humanidade diante do desconhecido. Ainda assim, existe a possibilidade de nunca encontrarmos tais criaturas. Talvez sejam apenas mitos, o que não seria exclusividade de Salomão. As antigas culturas hebraica, chinesa, egípcia, grega e nórdica também mencionavam gigantes. Para os escandinavos, eram seres do tamanho de montanhas que enfrentariam os deuses no fim do mundo. Para os gregos, eram os arqui-inimigos dos olimpianos. Na China, eram monstros. Para os hebreus, inimigos formidáveis e valentes. Diante disso, os relatos salomônicos nem parecem tão distantes da realidade. Para você, existe possibilidade da ciência encontrar tais seres? Será que tudo não passa de lenda? Fica a dúvida. Até a próxima.